Olá, e hoje eu vou falar sobre a EFT, que é Emotional Freedom Techniques, ou Técnica de Liberação Emocional. Então você pode se auto-aplicar numa sessão aí de 10 minutos, você pode se auto-aplicar a EFT. A EFT a gente pode fazer para qualquer coisa negativa, qualquer sentimento, qualquer dor que você esteja sentindo, ou qualquer situação negativa que te cause um sentimento negativo. Por exemplo, pode ser até uma situação emocional, que não está, por exemplo, associado com nenhuma doença ou com alguma situação física. Pode não ter se manifestado nada na sua vida, inclusive esse é o ideal da terapia, da ferramenta, você fazer para evitar que você fique doente. Você não precisa esperar ficar doente para poder aplicar essa terapia. Mas vamos supor que você esteja com cansaço. Você está cansado, você quer fazer um treino, mas você não está se sabotando, você não está conseguindo nem fazer um treino de 6 minutos da Top Mania, porque você está com uma preguiça muito grande. Então você pode fazer a EFT para tirar esse bloqueio energético de cansaço que se manifesta através do cansaço. E como que você vai fazer? Bom, você vai fazer uma frase de preparação e vai tocar, quando fizer afirmar essa fase de preparação, você vai tocar o ponto do Karatê. Então você vai tocar aqui no ponto do Karatê, então vamos tomar, por exemplo, o cansaço. Então, eu vou fazer a fase de preparação. Apesar do meu cansaço, pode ser uma dor de cabeça, pode ser uma gastrite, pode ser, seja lá o que for de negativo que esteja lhe afligindo. Tá? Apesar do cansaço que eu estou sentindo, eu me aceito profundo e completamente. Apesar do cansaço que eu estou sentindo, eu me aceito profundo e completamente. Apesar do cansaço que eu estou sentindo, eu me aceito profundo e completamente. Apesar do cansaço que eu estou sentindo, eu me aceito profundo e completamente. Então você vai tocar no ponto do Karatê, tá? Que é o ID4, que é um ponto de acupuntura também, e você vai fazer essa fase de preparação. Eu gosto de acrescentar, além de eu me aceito profundo e completamente, eu gosto de falar eu me amo e me aceito profundo e completamente. Porque na verdade essa eu me aceito, eu me amo e me aceito profundo e completamente é apenas para trazer um conforto, porque às vezes a pessoa vai fazer de um trauma, de uma situação muito negativa, e ela não consegue nem falar essa situação negativa, porque bloqueia. Então, quando ela fala eu me amo e me aceito profundo e completamente, ou apenas eu me aceito profundo e completamente, você cria uma situação de conforto. Depois que você fez essa fase de preparação, aí você vai para os 8 pontos da EFT. Quais são os 8 pontos da EFT? Do lado da sobrancelha, começo da sobrancelha, final do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, clavícula, ou epífice da clavícula, e um ponto abaixo da axila, na direção da linha do peitoral, na linha do mamilo com a axila. Okay? E em cima da cabeça, é o 8º ponto. Tá? Você vai tocar de 6 a 8 vezes com a ponta do dedo, não precisa ser forte, e você vai fazer um diálogo interno sobre aquela situação. Então, por exemplo, eu estou fazendo sobre, já fiz a fase de preparação, repeti mais 5 vezes, de 3 a 6 vezes a fase de preparação sobre o cansaço. Aí eu vou fazer um diálogo interno e vou tocar nos pontos. Vou tocar de 6 a 8 vezes e vou fazer um diálogo interno, apesar desse cansaço que faz com que eu chegue em casa e não de uma situação. E aí eu vou, conforme você for lembrando de situações, pode ser situações do passado, você continua fazendo esse diálogo interno e tocando esses pontos da EFT, ok? 4 a 8 vezes essas rodadas, você vai parar e vai perguntar como que está aquele sentimento. Então, eu estava fazendo por causa do cansaço. Aí eu vou, bom, eu estou me sentindo mais bem disposto,
eu estou me sentindo cansado ainda, o cansaço diminuiu. Se você sentir que não diminuiu e que o que está te incomodando ainda é o cansaço, você pode fazer novamente a fase de preparação, falar do cansaço, apesar do meu cansaço, ou então você pode, durante os pontos que você estava tocando, ter lembrado de uma outra situação. Assim. Aí o que essa discussão ela fez você sentir? Você sentiu frustração? Você sentiu raiva? Você sentiu medo? Então, de repente, você tem um novo sentimento que está te incomodando, que veio a partir daquele cansaço, por exemplo, ou daquele sentimento inicial. Aí você vai fazer a frase de preparação e vai mudar o sentimento. Então, se agora o sentimento que veio à tona na hora que você estava tocando os pontos foi um sentimento de frustração, então você vai usar agora o sentimento de frustração. Então, apesar de toda a minha frustração, eu me amo e me aceito profundo e completamente. E depois você volta novamente na frase de preparação, aí você vai ver se você lembrou de uma outra situação, se você veio um outro sentimento, você vai trabalhar esse outro sentimento. Se você está se sentindo melhor, você fala, não, agora eu estou me sentindo melhor. Tem pessoas que no momento que elas fazem, elas sentem sono, elas sentem raiva, elas choram, elas sentem cansaço, elas bocejam muito. Então, cada reação vai depender do sentimento que você está trabalhando, as lembranças que você vai ter, ou se você vai ter lembranças ou não, vai depender do envolvimento que você tiver com aquele sentimento, da entrega no processo que você tiver realmente entregue aquele sentimento. Se você se entregar, você vai realmente desbloquear aquele bloqueio negativo e com certeza você vai entender também da onde que vem aquele cansaço, ou aquele mal-estar, ou aquela lembrança que você teve. Você vai, cada vez vai ficando mais claro os sentimentos que você precisa trabalhar. E você vai poder, repetindo as fases de preparação e repetindo os pontos, você vai poder desbloquear essas negatividades da sua vida e você vai se sentir bem melhor. Então eu espero que você tenha gostado dessa amostra, que você tenha entendido, que você consiga se aplicar, inclusive se você sentir qualquer situação que você esteja se sabotando, em relacionamento, no trabalho, em algo que você queira fazer, você também pode fazer a EFT para essa autossabotagem, tá? Algo que você está procrastinando na sua vida, ou algo que você sente, um relacionamento que não está bem, ou a sua situação financeira, o seu trabalho, enfim. Você pode aplicar para qualquer situação que esteja lhe incomodando. Então eu espero que você goste, que você aplique essa ferramenta, que seja útil para você também.